Olá, professores. Esperamos que todos vocês estejam bem. Pedimos licença para entrar na casa de vocês. Hoje, então, estamos iniciando mais um ATPC na área de Ciências da Natureza, Matemática e Educação Especial. O tema que será trabalhado hoje neste ATPC é avaliação, correção e feedback. Então, nos próximos PPTs, eu vou falar um pouquinho sobre a pauta e os objetivos que serão elencados nessa ação de formação. Aí, então, está a nossa equipe, né, da área de Ciências da Natureza, Matemática e Educação Especial, PCNP de Matemática, Sandra Oliveira, PCNP de Química, Luciane Nascimento, PCNP de Biologia, Ameire Greco, e PCNP de Educação Especial, Aline Crociari. Bom, na pauta de hoje serão trabalhados os seguintes itens. Primeiro, faremos o feedback da ATPC do dia 18/6. Depois, a retomada da ATPC do dia 18/6. Avaliação da aprendizagem, correção feedback, educação especial e avaliação da ATPC. Apenas uma ressalva, porque esse ATPC, a equipe decidiu que seria um pouco diferente dos demais. Até então, nós estávamos dividindo, né? Então, o pessoal falava, a Sandra, a Meire e a Lu falavam primeiro, e depois eu entrava no final com os conhecimentos da educação especial. Nesse momento, nós faremos diferente. Eu vou estar entrando, né? Eu vou entrar na fala das meninas, conversar um pouquinho a respeito da educação especial, na medida em que cada item desse for explanado para vocês. Tudo bem? Bom, os objetivos tratados serão apresentar os resultados das atividades da TPC anterior, no dia 18/6, retomar as orientações da TPC anterior, que foi realizada no dia 18/6, orientar o professor a integrar o aluno no processo avaliativo, orientar o professor sobre a importância do feedback, evidenciando os benefícios e resultados que essa ferramenta pode trazer para o aprendizado do aluno, e, por fim, uma reflexão sobre a concepção de deficiência, tendo como base a importância do feedback na educação especial. Então, agora a gente vai dar início e eu passo a palavra para a PCNP Sandra Oliveira. Olá, professores. Então, nós vamos agora iniciar com a retomada da atividade que vocês nos responderam, né, no ATPC anterior. Então, nós perguntamos em relação ao como que vocês têm avaliado, corrigido e realizado a devolutiva das atividades que vocês estão enviando aos alunos. E quando nós fizemos os consolidados, nós percebemos que, e dividimos aqui para ficar mais claro e evidente para vocês, que nós tivemos aqui em atividades que vocês estão trabalhando questões dissertativas, testes, trabalho, pesquisa, estão utilizando a elaboração de livro didático de questões baseadas no livro didático para didático, principalmente para aqueles que não têm acesso aos recursos tecnológicos. Então, como eles já têm esse material, vocês estão fazendo o quê? Estão fazendo as questões baseadas neles, porque eles têm como depois pegar o roteiro impresso e executar as atividades em casa. Estão usando a plataforma Khan Academy, estão usando também as aulas do Centro de Mídias de São Paulo, e estão também fazendo produções textuais. E qual é o formato no qual vocês estão trabalhando, enviando e recebendo também em relação à questão as atividades? Vocês estão usando vídeos, fotos, slides, o material impresso, retomando de novo, principalmente para aqueles que não têm recursos tecnológicos, para que todos tenham a mesma oportunidade de fazer as atividades que vocês estão propondo, tá? E como que está acontecendo esse envio, segundo o que vocês nos responderam? Vocês estão usando vários recursos, tá? Vocês estão usando o Classroom, o Facebook, o WhatsApp, o Meet, o Teams, blog, e também estão usando o espaço da escola em relação às atividades impressas. Então, vocês estão elaborando, estão levando essas atividades ao conhecimento da escola, via coordenação ou direção, e eles estão reproduzindo, imprimindo essas atividades, e estão disponibilizando para os alunos para poderem fazer em casa, já que eles não têm o recurso em relação à questão da tecnologia, tá? Pode passar.
Aí nós temos aqui também que nós consultamos vocês a respeito de ferramentas, de recursos tecnológicos específicos, tá? Então, nós perguntamos em relação ao uso dos formulários Google, se vocês estão tendo facilidade ou se não estão tendo facilidade. Então, nós tivemos o quê? Nós tivemos uma resposta de vocês, professores, que de todos os que responderam às nossas atividades, que 55,1% falaram que estão tendo facilidade de trabalhar com esse recurso, no qual estão disponibilizando as atividades. E 44,9% estão ainda com dificuldade de estar trabalhando com esses formulários. Mas, ó, professores, não precisem se alarmar, porque nós temos, assim, nós vamos estar encaminhando para vocês, tá, material de apoio que será depois, que já está sendo elaborado pelo Centro de Mídias, a SEDUC, estão elaborando, assim, cursos, né, nos quais depois ficarão gravados, e a gente vai poder estar disponibilizando para vocês, para que vocês possam explorar esse material e facilite realmente a estar trabalhando com esse recurso que nos pode ser bem útil em relação a esse momento de distanciamento, tá? E nós estaremos encaminhando para vocês, já que já está em planejamento, já está sendo pensado pelo pessoal da SEDUC. Pode passar. Para que nós possamos entrar no nosso assunto hoje, tá? Que a gente vai estar abordando avaliação, que nós estaremos abordando também a questão de o feedback, os resultados, nós vamos estar recordando algumas coisinhas que nós falamos no ATPC anterior. Então, vamos relembrar como que é nossa estrutura do roteiro, tá? Então, nós temos esse roteiro de atividades. No ATPC anterior, nós trabalhamos com vocês de forma detalhada, passo a passo, a questão do texto introdutório, os objetivos, nós colocamos aqui a necessidade das atividades com uma sequência didática, e nós terminamos nossa estrutura com o quê? O feedback, que é justamente o momento que nós vamos estar explorando agora em relação ao nosso ATPC. Pode seguir? Então, vamos lá. Também recordando da importância de alguns lembretes em relação a esse momento da questão da elaboração do roteiro. Não podemos nunca perder de vista, professores, as características dos nossos estudantes. Nós temos aqueles estudantes regulares que estão na sua idade certa, no seu ano certo, na sua série certa. Mas também temos o nosso público que temos que ter tanto carinho quanto com o pessoal da EJA, o pessoal do sistema prisional, que está em regime de questão de inclusão, né? Eles não podem sair, né? Nós temos a Fundação Casa, nós temos também o nosso público-alvo da educação especial, nós temos que ter, assim, uma visão extremamente cuidadosa e com muito carinho em relação a esse público, já que ele é um público diferenciado e requer que nós tenhamos um certo cuidado bem maior, tá? Nós temos que ter também, em relação à nossa elaboração, pensando também na questão do feedback e na própria avaliação, o planejamento, né? E esse planejamento tem que estar bem claro o tempo de aplicação desse roteiro, como a gente já havia conversado. E também a questão de apoio, de suporte do aluno para que ele possa, né, desenvolver autonomia para poder desenvolver esse roteiro. E depois, com tudo isso, a atenção que nós vamos estar dando agora nesse nosso ATPC, as correções ao feedback, e durante o feedback, o compartilhamento dos resultados obtidos, né, diante desses roteiros elaborados, tá? Então, por isso que isso tudo é importante para que a gente possa fazer o quê? Para que a gente possa ter o cuidado de realmente o que nós vamos estar colocando ali na real condição de verificar e de proporcionar o desenvolvimento das habilidades, tá? Vamos lá. Aí a gente também tem aqui, tanto quanto importante, que nós vamos tratar hoje, que é a correção e o feedback nesse nosso roteiro.
né? Até então, nós elaboramos a forma de falar com o nosso aluno, nós elaboramos os objetivos desse roteiro, nós selecionamos as atividades com uma sequência, e agora nós vamos para o momento que nós oportunizamos uma avaliação, uma autoavaliação para o aluno, para que ele pudesse pensar sobre o seu próprio processo de aprendizagem, e agora a gente vai no momento de correção e feedback, tá? E o roteiro de atividade nos traz essa oportunidade, para que a gente possa estar realmente planejando como que a gente vai fazer essa correção com eles e esse feedback. Pode passar? E vamos lá, vamos iniciar nosso ATPC, nosso assunto avaliação da aprendizagem. Para isso, nós vamos pensar, nós temos um documento oficial, que é o Currículo Paulista, e nós temos aqui a seguinte citação: a avaliação no âmbito escolar deve ser encarada como um recurso pedagógico que permite aos professores, gestores e demais profissionais da educação acompanhar a progressão das atividades, oferecendo subsídios para análise do próprio processo de ensino. Então, aqui nos é lembrado que a avaliação faz parte do processo para que eu possa fazer o quê? Avaliar a forma com que eu estou proporcionando aprendizagem para o meu aluno, o aluno possa avaliar como está sendo a aprendizagem dele e também que a própria escola possa verificar como que está acontecendo todo esse trâmite em relação à aprendizagem. Pode seguir? Então, vamos lá. Vamos começar com o conceito da avaliação segundo Lucchesi. Que nem avaliação para Lucchesi é o quê? É a apreciação qualitativa. O que significa qualitativa? É que eu vou trabalhar de forma a proporcionar o quê? Ao meu aluno, que ele possa desenvolver esse processo de aprendizagem e que eu possa também estar inserida junto, proporcionando o quê? Uma contribuição para que eu possa escolher realmente a forma que eu vou estar lidando com esses dados que estão me sendo oferecidos diante dessa avaliação, tá? Então, o que é avaliar a aprendizagem nessa concepção? É justamente você olhar os dados que estão ali, para que eles possam te dar pistas e possam te deixar claro se realmente você está proporcionando aprendizagem, se realmente o aluno está conseguindo desenvolver essa aprendizagem, se ele está dominando ou não dominando a habilidade, se minha forma de conduzir esse caminhar diante do aprendizado está adequada ou não. E também para que eu possa arrumar escolher novos rumos ou aprimorar aquele rumo aquele caminho que eu estou escolhendo para poder estar oportunizando o aprendizado. Pode seguir? Para isso, vamos relembrar, gente. Nós temos várias formas de avaliação. As avaliações são conceituadas por aquilo que elas apresentam, tá? E nós temos com isso as suas características. Então, nós temos a avaliação formativa, somativa e a diagnóstica. O que significa, em relação à característica da formativa, quando eu falo de período privilegiado? É que a formativa me dá o quê? Me dá condições de, em qualquer momento, em relação ao processo, eu possa oportunizar um olhar diferenciado em relação a esse processo de aprendizagem. E se algo não estiver a contento, me dá a oportunidade que eu possa o quê? Refazer esse caminho, tá? Na somativa, eu tenho o quê? É o final do processo, então eu vou ter o quê? Vou ter resultados de todo o processo, se ele foi adequado, se ele não foi, e a diagnóstica é justamente no momento que eu quero levantar dados para que eu possa estar o quê? Iniciando meu processo formativo. Em relação ao objetivo, quando eu falo de formativa, porque o objetivo qual que é? É justamente acompanhar o processo. E ao acompanhar o processo, eu vou estar o quê? Caminhando junto com a construção das aprendizagens e terei condições de, no momento imediato, oferecer o quê? Um feedback, eu vou poder compartilhar os resultados com aqueles que estão envolvidos, no caso, os nossos alunos na aprendizagem. A somativa, ela só vai me dar o resultado se o meu processo foi bom ou não ao final dele, tá? E a diagnóstica faz o quê?
justamente o levantamento dos conhecimentos que esse aluno está trazendo, para que eu possa o quê? Traçar meu plano em relação ao processo que eu vou desencadear, considerando o quê? As dificuldades e as potencialidades deles. E qual que seria a função? A formativa é justamente se eu estou avaliando, se eu estou verificando a questão de cada ponto do processo, eu posso pegar e assumir o quê? Abordar o quê? Novas formas, novas metodologias, adotar novas estratégias para proporcionar o aprendizado. A somativa, ela vai só me dizer se realmente o processo foi exitório ou não foi pelo seu resultado. A diagnóstica, ela já me oferece o quê? Oportunidade para planejar e para replanejar meu caminho, né? Então, seria justamente para que eu possa verificar o planejamento que eu fiz em relação ao processo, tá? E aqui eu lembro, professores, que não faz muito tempo, nós tivemos a 26ª AP, e a 26ª AP, ela veio ao encontro de seriam duas formas de avaliação que está listado aqui. Ela tanto é diagnóstica, porque ela nos oferece dados de como que foi o aprendizado do meu aluno, como ela também é formativa, porque eu posso utilizá-la para fazer o quê? Para fazer o meu feedback, que eu possa criar um momento pedagógico também, utilizando essas questões que estavam na AP. Então, ela é mais um instrumento que eu posso utilizar para poder estar avaliando, para que eu possa estar corrigindo rumos, que eu possa estar refletindo sobre o processo de aprendizagem. Pode seguir. Então, a avaliação é necessária? Vamos refletir. Será, professores, que a avaliação é necessária? Eu posso concluir o quê? Que a avaliação é necessário, sim. Mas hoje é fundamental que a gente pense assim. É necessária quando eu estou pensando em processo, tá? Eu não estou pensando em cobranças, e sim em processo. O que me interessa é o quê? É o que o aluno aprendeu e também pensando naquilo que eu ainda vou oferecer para que ele possa aprender alguma coisa que ainda ficou meio complicado, ainda ficou meio obscuro para ele, tá? Pode seguir. Por isso, professores, vamos pensar, quando a gente fala de avaliação, a gente pode utilizar N instrumentos para poder avaliar durante o processo. Nós elencamos alguns aqui. Atividades escritas, dramatização, trabalho de pesquisa, avaliação oral ou exposição oral dos alunos, experimentação, principalmente na nossa área, né, professores, já que a gente tem que, é a questão do mão na massa, verificar o processo em relação à questão do como eu vou experimentar, né, uma maquete, a produção textual, seminários, portfólios, desenhos, jogos, formulários do Google, como vocês fizeram já, né, alguns estão fazendo, e outros. Pessoal, só fazendo um adendo aqui, na produção textual, né? Quando nós pensamos nos alunos público-alvo da educação especial, é muito importante que quando vocês, professores, utilizam um instrumento de avaliação que vai trazer aí a produção textual, que vocês olhem, né, modifiquem o olhar de vocês nesse texto que virá em relação aos alunos público-alvo da educação especial. Por quê? Todos nós sabemos, né, que os alunos público-alvo da educação especial, em sua maioria, eles possuem dificuldades de atenção e concentração. Logo, a produção textual deles não será, né, igual a um aluno que não tem uma deficiência, que não é público-alvo da educação especial, até porque o tempo de atenção e concentração desses alunos é um pouco mais reduzido, e aí, né, todos nós aqui da área fazemos um adendo muito especial em relação aos nossos alunos surdos, né. A surdez, ela é dividida em graus, né, ela é diagnosticada em graus, então eu tenho o leve, o moderado
que se classificam como deficientes auditivos, que utilizam como meio de comunicação a oralidade, portanto, a língua portuguesa, e aí nós temos, né, dentro desse diagnóstico, além do leve e moderado, nós temos o severo e o profundo. Os surdos diagnosticados com surdez severa e profunda são considerados surdos e não deficientes auditivos, e eles utilizam como meio de comunicação a Libras. Portanto, nós temos que olhar para a produção textual desses alunos de uma maneira diferente. Por quê? Porque eles se comunicam em uma língua, que é a Libras, e eles escrevem e leem pela língua portuguesa. Então, seria como se nós nos comunicássemos pela língua portuguesa, porém, tivéssemos que escrever e ler no chinês, por exemplo, só para vocês entenderem essa diferença. Então, o texto de um aluno surdo, muitas vezes, quando vocês pegarem, ele vai se assemelhar ao texto de um estrangeiro que veio de fora e que está se apropriando da nossa língua, porque a língua dele é outra. Então, leve em consideração isso também, que não é porque ele não sabe escrever, né? Faltam artigos, muitas vezes terão dificuldades na concordância verbal. Por quê? Porque a Libras, ela não tem isso no seu uso, na sua comunicação. E é claro que ele vai transferir para esse texto o meio de comunicação que ele utiliza. Tá? Lembrando que a língua dos surdos, né, é a Libras, a primeira, e a segunda é a língua portuguesa. Transferindo isso para nós, a nossa primeira língua é a língua portuguesa, a nossa segunda é a Libras, porque nosso país é bilíngue. Existem dentro do nosso país a presença de duas línguas. Tá? Então, é só um adendo aqui em relação a essa produção textual, principalmente quando a gente pensa do nosso aluno surdo. Não podemos esquecer, tá, que ele se comunica pela Libras, que é língua e não linguagem, tá, gente? Depois a gente pode tratar disso mais para frente, que ele se comunica pela Libras, e escreve e lê pela língua portuguesa. Já imaginou, né, como é difícil para ele? Então, que a gente traga para as nossas reflexões e para o nosso olhar essa consideração, tá bom? Volto já, viu? Passo a palavra, Sandrinha. Obrigada, Aline. Vamos voltar então, próximo. Olha, gente, então vamos lá. Já que a gente está falando, né, questão aqui, que nós até conversamos na atividade da TPC anterior, nós temos aqui um formulário Google, tá? E esse formulário, ele foi utilizado para que nós pudéssemos mostrar para vocês que pode ser feito a avaliação por meio de formulário Google. Que então é uma forma, é um recurso, tá? No qual a gente pode utilizar para aqueles alunos que possuem acesso aos recursos tecnológicos. Tudo bem? Pode seguir? Então, vamos lá. O que então é importante quando eu estou pensando em avaliação? Eu vou pensar o que? Em critérios, tá? Então, vamos pensar junto comigo, professores. Quando eu falo de objetivos e habilidades, o que eu tenho que pensar quando eu falo isso? O que eu quero avaliar? O que é fundamental que o meu aluno saiba? Então, a partir do momento que eu tenho como norteador essas perguntas, eu posso focar nos objetivos e habilidades de forma mais assertiva, tá? E quando eu for escolher um instrumento avaliativo, quais são aquilo que eu tenho que pensar? Qual é a minha reflexão? Qual o instrumento que pode me mostrar da melhor maneira a aprendizagem do meu aluno? Por isso, cada pessoa é uma pessoa individual, e nossos alunos também. Então, eu tenho que pensar qual seria, tá, o instrumento no qual eu pudesse realmente mobilizar o meu aluno para que ele pudesse se sentir à vontade, para poder colocar ali aquilo que realmente ele aprendeu, e até mesmo colocar, deixar claro aquilo que não aprendeu. Que questões eu vou elaborar, tá? Então, tem toda uma forma de você pensar essas questões, focada sempre no quê? Nas habilidades e objetivos que você já elencou anteriormente. O instrumento atende a vários níveis de aprendizagem dos alunos? Está muito difícil, está muito fácil? É isso realmente que a gente já até começou a conversar com a Aline falando, né? O instrumento, eu vou elaborar questões para o meu aluno, tá? Que tem a deficiência, então eu tenho que pensar na potencialidade, aquilo que ele pode realmente estar se apropriando para que ele possa fazer aquela avaliação.
tá? Então, aí seria uma adaptação realmente para fazer com que eles possam realmente se colocar no momento da avaliação. E a questão, quais são os critérios dessa avaliação? O que essa avaliação vai me levar, né? Quais os objetivos que eu tracei para o período? Como eles foram trabalhados, tá? Justamente todos esses objetivos que eu tracei durante o meu processo até então, e se realmente eu estou contemplando o currículo paulista, que é a questão das habilidades que norteiam todo o nosso trabalho. Por isso que a gente trabalha com sequência de atividades, para que a gente possa realmente oportunizar para o meu aluno a aquisição da habilidade, né? Pode seguir. Então, para a gente ficar mais claro em relação a isso, vamos pensar aqui, ó, a habilidade. Então, eu escolhi o 6º ano e escolhi a seguinte habilidade: identificar diferentes representações de número racional. Então, eu já tracei qual é a habilidade que eu vou estar verificando, segundo o que eu já trabalhei com os meus alunos. Aí, eu fui lá e escolhi o instrumento de avaliação, jogo de dominó das representações do número racional, tá? No qual eu posso estar trabalhando com eles de forma não presencial, porque eu posso pegar e reproduzir as regras desse jogo, eu posso pegar, já deixar lá desenhado direitinho as peças que vão estar fazendo parte desse jogo, que vai poder ser reproduzido. E ele, em casa, ele vai poder, junto com seus pais, os responsáveis, poder estar jogando esse joguinho, tá? Jogo do dominó. E também a gente pode tem algumas plataformas, tá? Educacionais, como o Dragon Learner, por exemplo, que ele traz o quê? Ele traz a situação de jogo também, no qual eu posso estar disponibilizando para o meu aluno, para que ele possa verificar realmente a representação do número racional. E lá nessa plataforma, eu tenho como verificar o progresso do meu aluno, tá? Como professor, ok? Vamos lá. Fala, Aline, pode falar. Eu acho importante também a gente lembrar que existem jogos também, inclusive dominó, adaptado, né, para os nossos alunos público-alvo da educação especial. Então, a gente tem aí dominó em alto relevo para os alunos que são cegos, a gente tem o dominó adaptado todo em libras, aonde vai ter a representação numérica e o sinal em libras. Esses materiais, eles estão disponíveis, é claro, para compras também, né, caso a escola se interesse, e também nós temos na sala de recurso. E as salas de recurso de deficiência auditiva e de deficiência visual pode disponibilizar esse material para vocês, caso vocês queiram conhecer esse material, trabalhar no dia a dia, porque dá para vocês trabalharem o conteúdo, né, e mais a especificidade da deficiência, contemplar o aluno, seja ele com baixa visão ou com surdez, vocês podem contemplar o aluno e ainda mostrar para os outros, né, as necessidades específicas do colega e todo esse material que tem. Então, a sala de recursos também tem esse material e vocês podem utilizar caso vocês queiram e gostariam aí de conhecer. Então, a gente achou importante fazer esse adendo aqui em relação a esses jogos, né, que existem também jogos adaptados, tudo bem? Obrigado, Sandra. Nada, meu anjo. Então, olha, gente, e por que da escolha de jogo também? Eu estou tratando com 6º ano, né, então eu tenho que também estar, assim, pensando na questão do próprio envolvimento desse aluno, né, principalmente nesse momento que a gente não está juntinho com eles na sala, né, e aí a gente chega aos critérios. Os critérios é o que eu espero em relação aos procedimentos dos meus alunos. Então, eu sei que, diante do resultado, eles vão ter um desempenho parcial em relação a poder estar identificando as representações dos números racionais, como eles podem ter totalmente o domínio em relação a essas representações. Então, aqui eu tenho um critério no qual eu vou poder pensar e depois como que vai ser feita a questão da própria devolutiva e o feedback em relação a isso, né? Podemos seguir? Aí a gente tem aqui a concepção que o Vasco Pedro Moreto nos traz, que, diante de tudo que nós conversamos, a avaliação, o que ela é para nós? Um momento privilegiado de estudo, e não um acerto de contas. Então,
quando a gente fala de feedback, que a gente fala de trabalho com o nosso aluno, da questão de ser qualitativo e não quantitativo, é justamente tratar das informações que o processo da avaliação nos traz. Sendo um momento privilegiado, sim, porque a gente já está trabalhando com a própria recuperação, né? A gente está reforçando também a questão daquele que não necessita da recuperação, mas também um aprofundamento. Então, gente, fica o recado para vocês em relação à concepção da avaliação em toda a nossa visão que nós apresentamos até agora, tá? Vamos lá? Vamos lá? Meire, agora você, por favor, vamos analisar juntos, né, Meire? Sim. Como que devem ser as questões? Passa a palavra para você, viu, querida? Ok, obrigada, Sandrinha. Olá, professores. Vamos dar, então, prosseguimento à nossa ATPC. Que bom que você está aqui conosco. E, então, eu convido você a caminhar conosco aqui nessas análises de questões que nós trouxemos como sugestões, lembrando que essas ATPCs que nós temos proporcionado para vocês são sugestões. Estamos aqui para unir forças, somar forças, né? Nós não trazemos aqui nenhum modelo cimentado e que deve ser feito deste jeito, que a diretoria de ensino está impondo. Não, não é nada disso. Nós estamos aqui num compartilhamento de ideias, num compartilhamento de pensamentos, de sugestões. Então, que você sinta-se muito livre, né, para usar o nosso material, para adequar as suas aulas, os seus roteiros de atividades, como já falamos em 2 ATPCs anteriores. Hoje aqui com avaliação, correção e feedback. Então, trazemos aqui sugestões. Estamos caminhando juntos com vocês, no trabalho, para qualificar o trabalho de vocês junto ao aluno, ao progresso dessa aprendizagem do aluno. Ok? Então, vamos lá. Caminhando, nós temos aqui, então, ainda, né, nesse referencial teórico que é o Moreto, ele traz aqui características de avaliação, que no caso ele chama de prova, né? Aí você também, professor, fique à vontade para essa mudança de concepção. O Moreto traz o termo prova, mas aqui a gente fica à vontade para usar a avaliação. Tá bom? Então, ele vai trazer as características de uma avaliação, de uma prova tradicional, e as características de uma prova operatória. Na prova tradicional, ele traz as seguintes características: a exploração exagerada da memorização, a falta de parâmetros para correção, a utilização de palavras de comando sem precisão de sentido no texto, tá? E ele também traz a prova operatória, que tem como suas características contextualização, parametrização, exploração da capacidade de escrita do aluno, proposição de questões operatórias e não transcritórias. Então, de acordo com o Moreto, nós temos essas características, né, para esses 2 tipos de prova, tradicional e operatória. Então, vamos caminhar por alguns exemplos que nós trouxemos aqui, e exemplos estes contextualizados, e buscamos aqui, na elaboração dessa ATPC, olhar para a interdisciplinaridade. Por isso que você vai ver aqui, professor, algumas atividades, algumas propostas que nós trouxemos, que não são exclusivamente da nossa área, tá bom? Vocês vão ver aqui uma questão de história, de filosofia da educação, de geografia, mas também verá questões, obviamente, da nossa área, ok? Então, vamos caminhando aqui, ó. De acordo com o Moreto, como eu já citei, a Sandra também já citou o Moreto, ele traz aquela questão da prova tradicional e com a característica de exploração exagerada da memorização. E aqui nós trazemos um exemplo para vocês. Nesse caso, complete as lacunas. Simples assim, né? É uma atividade, uma questão que não contextualiza e que simplesmente traz esse enunciado. É uma questão de história do 9º ano, e a questão é a seguinte: as cidades fenícias eram chefiadas por um que governava com o apoio de, com os e os membros do. Então, nós vemos aqui que exige do aluno
essa memorização exagerada, diga-se de passagem, para conseguir completar essas lacunas, né? E caso ele não se lembre de qualquer um desse termo, ele já não acertaria a questão, ok? Vamos passar para a próxima, ainda dentro de exploração exagerada, agora uma questão de ciências da nossa área, que é, relacione os nomes das aranhas venenosas, do 9º ano. E aqui ele traz o nome popular, né, o nome mais conhecido na linguagem popular, e o nome do gênero, né, na questão científica aqui. Então traz a aranha marrom, a armadeira, a tarântula, a viúva negra e a caranguejeira. E o aluno tem que saber a qual gênero pertence qual é cada uma dessas aranhas. Então, novamente, explorando exageradamente a memorização deste aluno, tá? E se ele não se lembra, né, se não traz à memória dele essas sequências, ele novamente acaba se equivocando e errando a questão. Próxima característica é a contextualização, dentro daquilo que o Moreto chama de prova operatória, né? Então, o texto deve servir de contexto e não de pretexto. Quando dizemos que uma questão deveria ser contextualizada, significa que, para responder a ela, o aluno deveria buscar apoio no enunciado da mesma. Por isso que a gente traz aqui, então, a contextualização. Elaborar um contexto não é apenas inventar uma história ou mesmo colocar um bom texto ligado ao assunto tratado na questão. É preciso que o aluno tenha que buscar dados no texto e, a partir deles, responder a questão. Lembre-se, quem dá sentido ao texto é o contexto, ok? Para melhor compreender esse assunto, nós vamos examinar duas questões que nós trouxemos aqui. De novo, digo e repito, como sugestão de atividade para você, professor. Então, uma questão que nós analisamos, consideramos como mal contextualizada e uma outra como bem contextualizada. Vamos, então, primeiramente, àquela que é mal contextualizada. A questão, então, traz um recorte de jornal sobre a tragédia que mutilou Lars Grael, lá em 1998. Então, aqui nós vemos que traz um excerto, né, do jornal A Gazeta, e o texto traz o seguinte: Carlos Lima, aí o depoimento desse Carlos Lima, que foi quem acabou né, ocasionando o acidente com o Lars Grael: não acho que eu mereça ser punido, não me sinto culpado, foi uma fatalidade. Aí o empresário, o mesmo empresário que causou o acidente, aqui traz uma contextualização, né, pequena, que parece que ele vai contextualizar para a questão toda, mas na verdade ele só faz essa menção. O Carlos Lima, que abalroou o barco onde estava Lars Grael, disse ontem não ter visto o Tornado, que era o barco, né, a tempo de desviar. Aí o texto continua: exame de piloto revela embriaguez. O exame etílico de Carlos Lima revelou estado de embriaguez com ressalva no dia do acidente. O exame etílico consiste na determinação do teor do álcool etílico, que é o etanol, encontrado no sangue. Aí nós imaginamos que a questão vai ter tudo a ver com esse texto. E quando, na verdade, olha só, ele não tem nada a ver com aquilo dos excertos da reportagem do jornal. Porque ele faz a seguinte pergunta, que não está nada linkado ao texto: quantos carbonos, hidrogênios e oxigênios são, respectivamente, encontrados em uma molécula de etanol? Então, aí o aluno, ele não consegue nem se reportar ao texto, porque esse texto não está contextualizado. Então, não precisaria nem ter colocado toda essa reportagem de jornal. Apesar, faço uma ressalva, de que as chamadas dos jornais, elas constituem um ótimo contexto para orientar a reflexão do aluno. Só que, nesse caso, a exploração dessa chamada do jornal foi muito pobre, né? E ela não explorou na questão o texto que ela estava trazendo. Então, ele poderia ter sido muito melhor explorado, né, trazendo uma compatibilidade com a questão trazida ali embaixo. Então, a gente vê que ela é mal contextualizada nesse sentido. Então, só para frisar, trazer chamadas de jornal, né, alguma citação é importante, desde que ela esteja linkada com a pergunta, ok? Trazer uma informação por trazer, o aluno não consegue se reportar aquele texto porque ele não está dentro do contexto, ok? Vamos passar para a próxima,
que aí sim é uma questão melhor contextualizada, que também vai trazer a questão de acidente ligado à ingestão, né, a bebida, ingestão de álcool, de etanol, e só que aqui de uma forma mais contextualizada. É uma questão do Enem, de 2003, e eu convido você a ler junto comigo essa questão, e depois a gente pede para a Aline trazer a sua contribuição aqui, sobre educação especial, tá bom? Então vamos lá. Os acidentes de trânsito no Brasil, em sua maior parte, são causados por erro do motorista. Em boa parte deles, o motivo é o fato de dirigir após o consumo de bebida alcoólica. A ingestão, beber, de uma lata de cerveja provoca uma concentração de aproximadamente 0,3 gramas por litro de álcool no sangue. A tabela abaixo mostra os efeitos sobre o corpo humano provocados por bebidas alcoólicas em função de níveis de concentração de álcool no sangue. Então você vê aqui, professor, comigo, que existe um texto e que está contextualizado com a questão. Por quê? Olha só, aqui embaixo ele traz assim, ó, uma pessoa que tenha tomado 3 latas de cerveja provavelmente apresenta, e aí o aluno vai olhar na tabela ao lado para poder responder a essas alternativas aqui do lado, ok? Então o aluno tem para onde se reportar, ele tem uma tabela ao lado de apoio, ele tem um texto que traz informações imprescindíveis para a execução desta questão. Então, esse exemplo, sim, é um exemplo que traz uma contextualização, e nós vemos aqui que o tema é o mesmo tratado daquele anterior e desse. Bebida, trânsito, né, álcool, o álcool e a direção, enfim, todas as tragédias, né, e todos os acidentes que nós temos quando dessa associação. Né? Então, agora eu peço à Aline que venha conversar um pouquinho aqui com a gente, Aline, para falar um pouquinho dentro da educação especial sobre essa questão bem contextualizada. Isso. Bom, primeiro de tudo, a Meire disse aí na fala dela da importância, na verdade, acho que nós já trabalhamos, né, a todo momento quando falamos da elaboração de um roteiro, quando vamos entrando aí com dicas e sugestão, sempre estamos falando da importância do contexto, de ter um texto que pode contextualizar. Então, cabe aqui também uma outra ressalva em relação aos alunos público-alvo da educação especial. É muito importante, né, que o roteiro, ele tenha, assim, textos que contextualizem, que sejam contextualizados com aquilo que está sendo ensinado. Porém, pensando nos alunos público-alvo da educação especial, esses textos não precisam ser grandes. É importante que eles sejam pequenos, e a gente diz, né, curtos e objetivos, porque para que eles não percam o foco. Então, quando eu penso no público-alvo da educação especial, eu tenho que pensar na importância do foco, né? O quanto isso é importante para ele. E sempre trazendo para as reflexões que o tempo de atenção e concentração dele é menor. Outra consideração aqui, então, textos curtos, claros e objetivos, que possam contextualizar aquilo que você está falando. Outra consideração é aí na questão, como vocês estão vendo, né? Foram grifadas algumas palavras-chave, né? Por que grifadas? Vamos pensar nos alunos que temos com deficiência intelectual e que apresentam dificuldades para ler de maneira autônoma. Quando eu apresento uma questão dessa e eu grifo as palavras-chave, então vamos lá, acidentes de trânsito, erro do motorista, dirigir, consumo de bebida alcoólica, aí nós fizemos uma adaptação da palavra ingestão, colocamos beber, até por conta da ampliação do vocabulário. A gente não precisa apagar a palavra ingestão, a gente deixa essa palavra, coloca uma para facilitar a compreensão, mas que essa palavra que está aí, a ingestão, possa também ampliar o vocabulário na língua portuguesa, tanto do surdo, quanto dos nossos alunos que apresentam aí uma deficiência intelectual, né? Então, vamos lá. Beber, uma lata de cerveja, 0,3 de álcool no sangue, tabela e os efeitos do corpo humano, bebidas alcoólicas. O que nós fizemos aí? Nós, na verdade, direcionamos a leitura deste aluno. Ao direcionar a leitura, a gente facilita a compreensão do enunciado para os alunos público-alvo da educação especial. Olha ali também, ó. Uma pessoa que tenha tomado 3 latas de cerveja provavelmente apresenta, nós já fomos direto ao ponto, pessoa
tomado 3 latas de cerveja. Então, fica aí uma dica para que você possa colocar em prática nas suas ações quando você estiver elaborando um roteiro, pensando no público-alvo da educação especial. Lembre-se sempre que, principalmente, os alunos com deficiência intelectual, eles têm dificuldades de pegar o todo, eles se detêm às partes. Então, quando eu trago, eu vou direcionando a leitura dele, eu vou grifando as ideias centrais, seja de um texto, tá? Ou seja aí do enunciado de uma situação problema, como foi o caso aqui que nós trouxemos exemplo, né? O grifar essas expressões, a gente vai direcionando a leitura dele, e isso facilita a compreensão do enunciado. Tudo bem? Passo a palavra, Meire. Ok, obrigada, Lina, pela contribuição. Vamos para a próxima questão, que é a parametrização. Então, a parametrização é a indicação clara e precisa dos critérios de correção que serão usados naquela questão. Esse ponto é um dos fundamentais para a relação positiva entre professor e aluno no processo da avaliação da aprendizagem. Então, vamos ver aqui exemplos de questões que faltam parametrização e outras que possuem parametrização. Um exemplo aqui de falta de parâmetros é, por exemplo, dentro da nossa área, como é a organização das abelhas numa colmeia. E aí o aluno responde, é legal, são muito organizadas, é incrível. Então, aí nesse caso, qual é o ponto de análise? É engano do professor acreditar que o aluno, por ter assistido a aula, ele vai saber responder de uma forma correta, vamos dizer assim, de acordo com o conteúdo que foi dado. Porque é uma questão, né, que leva o aluno a responder o que ele quiser. Então, como é a organização? Ele vai falar, é legal, né, são organizadas, acho bacana, né, então ele vai colocar ali os seus juízos de valores, nesse caso, porque não tem parâmetro, né, é uma questão que está aberta, vamos dizer assim. Agora, uma questão com parametrização, que seria uma outra forma de abordar a mesma questão da colmeia, só que de uma forma mais parametrizada. Então, vimos em nossas aulas de ciências como é maravilhosa a organização das abelhas numa colmeia, pois cada casta da colmeia tem uma função específica, para que o todo funcione em harmonia. Então, o professor aqui, ele está contextualizando e agora ele vai parametrizar. Ele fala assim, ó, partindo dessa ideia, qual ideia? Essa que ele já pôs no texto. Aí sim ele vem com a pergunta, descreva quais são essas castas e sua respectiva função na colmeia. Tá bom? Então ali o aluno ele já vai saber colocar a função das operárias, da rainha, do zangão, porque o professor está retomando dentro do enunciado aquilo que já foi tratado em aula. Tá? E não é uma pergunta aberta, o professor está sendo específico, usando parâmetros. Eu quero, aluno, que você descreva quais são essas castas e a respectiva função delas na colmeia. Ok, professores? Caminhando. Aqui nós vamos para uma outra característica, que é a utilização de palavras de comando sem precisão de sentido no contexto. Então, é uma questão imprecisa, o aluno não sabe como responder e o que responder. Então, por exemplo, comente a frase de Sócrates, conheça-te a ti mesmo, trazendo aí a interdisciplinaridade, como eu já falei, dentro da filosofia da educação. E aí vem a resposta da aluna, porque o professor colocou, comente a frase, né? Então, vem a resposta. Acho uma frase muito profunda, tão profunda que nem consigo captar seu real significado. Mas acho que Sócrates estava certo quando disse a frase, pois sendo um sábio, não teria dito besteira. Assim, mesmo que eu nada entenda do que ele disse, tenho certeza que a frase tem um grande significado em todos os aspectos em que for analisada. Quer dizer, a palavra de comando é comente. E a aluna fez o seu comentário, ok? Como a questão não traz nenhum parâmetro, a aluna acabou colocando ali o que ela achou que responderia à pergunta, conforme o comando da mesma, ok? Então, comente, ela fez o comentário dela, tá bom? Então, esse é um exemplo, uma característica de uma questão que não tem uma precisão, né? E como nós já dissemos na anterior, falta também parametrização, ok? Agora, indo para uma outra forma de perguntar,
né, usando o exemplo também de Sócrates, mas de uma forma contextualizada e com precisão de comando, o professor coloca então: no estudo que fizemos em Filosofia da Educação, afirmamos que, para haver o desenvolvimento do indivíduo para a cidadania, é preciso que ele conheça o seu contexto social. Além disso, que ele tenha um profundo conhecimento de si mesmo. Ou seja, o professor está aqui contextualizando, ok? Nos debates que fizemos em aula, citamos a frase atribuída a Sócrates: conheça-te a ti mesmo. Partindo da frase e das discussões feitas em aula sobre o assunto, explique o significado da frase no contexto da filosofia da educação. Então, nós vemos aqui um comando preciso, né? O professor está explicando, está pedindo para que o aluno explique o significado dessa frase dentro do contexto já estudado. Ok? Indo para a próxima característica, nós temos a exploração da capacidade de leitura e de escrita do aluno. Nós ouvimos frequentemente os professores falando que faltam para os nossos alunos saberem ler e escrever, que eles não sabem, né? Eles não têm esse domínio. No momento privilegiado de estudo, que assim como nós trouxemos Moreto como nossa referência aqui, ele chama a avaliação, então, como esse momento privilegiado de estudo, e não um acerto de contas, como a Sandra falou lá atrás. Então, nesse momento da avaliação, nem sempre lhe damos a oportunidade de fazer o quê? Mostrar a capacidade de leitura e escrita que ele tenha, que esse aluno tenha. Por isso, indicamos como características das avaliações, na perspectiva construtivista ou na perspectiva operatória, como nós estamos tratando aqui, a colocação de textos que oportunizem a leitura, mesmo que curta, para provocar uma resposta, também de forma escrita e com argumentação, que leve o aluno a escrever, exercitando-se na lógica e na correção do texto. Tá bom? Então, nós vamos aqui mostrar exemplos em que o professor leva o aluno a essa exploração da capacidade leitora e escritora. Tá? Aqui nós temos, então, uma situação em que o professor só coloca uma questão em que o aluno possa responder sim ou não, pode ou não pode, e para garantir que haja uma resposta melhor elaborada, geralmente nós colocamos, justifique a sua resposta. Ok? Mas, né, nesse sentido, a expressão é muito vaga, porque quando a gente põe justifique a nossa resposta, a gente acha que o aluno vai ali, então, discorrer sobre aquele assunto, quando, na verdade, ele pode, como no exemplo ali do Sócrates que nós demos, colocar de acordo com o que ele pensa, do que ele acha. Então, aí, nós vamos ver que esse aluno, ele não exercitou a capacidade leitora e escritora dele. Ele pode pôr sim, aí no justifique ele pode pôr porque sim, porque eu acho legal, porque foi bacana, ou porque eu não gosto. Então, temos que tomar o cuidado devido com a questão da contextualização, da parametrização, de explorar, então, essa capacidade leitora e escritora dos nossos alunos, ok? E aqui, então, nós vamos para a última característica, que é a proposição de questões operatórias e não apenas transcritórias. Né? A transcritória nós vamos ver aqui, que é aquela questão que o aluno simplesmente transcreve do caderno para a prova, né? Aquilo que ele decorou. Então, pensando lá na nossa primeira abordagem, que foi a exploração exagerada da memorização, aqui a gente traz, então, as questões operatórias e não apenas transcritórias. Então, chamamos questões operatórias aquelas que exigem do aluno operações mentais, mais ou menos complexas ao responder, estabelecendo relações significativas num universo simbólico de informações. Por outro lado, questões transcritórias são aquelas cuja resposta dependem de uma simples transcrição, como eu disse, né, de informações, que muitas vezes foram aprendidas de cor. Então, quando não são transcritas de uma colinha que o aluno leva. Então, se ele não decorou, ele acaba levando aquela colinha e transcreve da colinha para a prova. Tá? E normalmente, sem muito significado para o aluno no seu contexto diário. Né? Então, o aluno não sabe nem por que ele está respondendo aquilo, nem por que ele teve que aprender aquilo. Ele simplesmente está transcrevendo aquilo que ele decorou ou que está na colinha dele. Ok? Então, vamos considerar aqui uma questão que nós vamos analisar como esse aluno transcrevendo aquilo que ele decorou. Então,
a situação que nós trouxemos para vocês é um aluno do 7º ano lendo em seu caderno um questionário de geografia e decorando as questões com vistas à avaliação que teria no dia seguinte. A mãe vem e pergunta, né, vai acompanhar o estudo do filho e faz a seguinte pergunta: qual a origem da terra roxa? O aluno respondeu sem hesitar: originou da decomposição do basalto. Aí a mãe questiona: e o que é basalto? E aí o aluno responde: ah, isso eu não sei não, mas sei que a resposta está certa porque a professora passou no quadro. Então aqui eis uma questão que exigiu apenas a transcrição da informação. O menino sabia somente a origem da terra roxa, mas ele não sabe o que é basalto, né? Ele não sabe responder para a mãe. Então a gente vê que foi a transcrição daquilo que ele pegou do quadro, da lousa, para o caderno, do caderno para a cabeça e da cabeça para a avaliação. Ou seja, nada mais é do que uma mera transcrição das informações. Em contrapartida, nós trazemos aqui um exemplo de uma questão que não só traz aí que exige do aluno uma questão operatória, né, fazer uma operação mental, como também nós trazemos aqui um exemplo de uma questão contextualizada, parametrizada, né, que exija do aluno aí elaboração da resposta, que vai explorar a escrita desse aluno, né, e aí, só para ressaltar, essa questão especificamente nós trouxemos na avaliação da nossa última TPC. Estava lá, né, num rol de atividades, essa questão estava ali, da nossa área também, e aí traz a biologia, então ele contextualiza a situação da questão do som do grilo, né, com a temperatura em que ele se encontra no ambiente, e aí ele faz um link com as expressões algébricas que nós tratamos na nossa última TPC. Né? E a gente trouxe, então, essa questão para mostrar um exemplo para vocês de como utilizar o formulário do Google, tá bom? Então, é uma questão que você pode trazer imagem, você pode transformar essa questão numa questão de testes, né? Uma questão que não seja dissertativa, mas que seja mais objetiva. Então, dá para explorar muito bem essa ferramenta, assim como a Sandra também já mencionou a utilização do formulário Google. Eu trago aqui também essa possibilidade, e como a Sandra também citou, nós sabemos que o Centro de Mídias estará disponibilizando para todos nós, né, os servidores, um passo a passo, um tutorial, além de outras plataformas, o Google Forms ou formulário do Google, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa parte da nossa TPC também, e agora, para dar continuidade, eu chamo aqui a PCNP Luciane de Química, que dará prosseguimento. Obrigada, Lu. Olá, professores. Agora vamos falar sobre correções e feedback. Vamos começar, então, com uma citação da Jussara Hoffmann, que diz o seguinte: faz toda a diferença analisar as dimensões dos equívocos. Isso auxilia na indicação daquilo que cada um precisa evoluir e como trabalhar para alcançar melhoras. Aqui eu trago, então, o conceito de feedback na área educacional. É importante observar que refere-se à informação dada ao aluno, que descreve ou discute seu desempenho em determinada situação ou atividade, como, por exemplo, nas avaliações escritas. O feedback ele deve assumir um papel formativo no contexto educacional, onde o principal objetivo é aumentar o conhecimento, a habilidade e compreensão do aluno. Deve ser sempre direcionado para a motivação e estímulo da aprendizagem e não apenas para a correção dos erros. Cabe ressaltar aqui que o feedback ele faz parte do processo da avaliação formativa. A Sandra falou sobre a avaliação formativa, e se não existir esse momento do feedback, então a gente não está fazendo uma avaliação formativa. Também precisamos destacar a importância do professor nesse processo, uma vez que, além de orientar e acompanhar, é o professor que indica as potencialidades e fragilidades do aluno. Pode passar. O professor ele deve estabelecer critérios de análise das respostas e acompanhá-los e compartilhá-los com toda a turma.
perceber se houve um crescimento do nível da turma, ponderar se determinado conteúdo foi compreendido de forma adequada ou aprofundar temas mais complexos. Se ele perceber que teve algum ponto crítico, ele precisa fazer uma análise. É importante ele verificar se o conteúdo da aprendizagem está adequado à atividade, se o texto ou o recurso apresentado está compreensível para o nível da turma, se o tempo for suficiente para que o aluno executasse o que foi solicitado. Então, é importante perceber se não aconteceu alguma coisa que modificou o resultado, que interferiu no resultado. Então, após isso, o professor vai decidir se ele vai fazer um feedback individual, se ele constatou que poucos alunos não compreenderam, ou se ele vai fazer, então, um feedback para a turma toda e vai compartilhar o aprendizado entre todos. É importante entender que a nota em si ela não é suficiente para que o aluno entenda seus erros. Então, é preciso que ele tenha consciência da participação dele no processo de aprendizagem. Próximo. Quando realizar o feedback? O feedback ele não deve ocorrer muito tempo depois da atividade desenvolvida, porque senão ele perde relevância. Pode ser que uma atividade que o aluno realizou e não foi dado feedback, pode ser que não se perceba que ele não desenvolveu essa habilidade ainda e ele vai ter dificuldade em desenvolver as próximas atividades que o professor oferecer para a turma. Pode passar o próximo. Aqui, vou trazer um exemplo de feedback de forma síncrona, que é quando eu tenho a participação do aluno em tempo real. Então, seria aquela situação na sala de aula. E agora, né, com distanciamento social, seria quando o professor utiliza o Classroom, o Meet, o Teams, outra plataforma que o professor estiver utilizando. Então, tem 4 passos, sendo que o primeiro é a aplicação da atividade ou da avaliação aí a respeito da habilidade desenvolvida. O segundo passo é a correção dessa avaliação, seguindo os critérios estabelecidos pelo professor. O terceiro passo, então, é depois dessa correção, por meio, então, do Classroom, do Meet, do Teams, do Zoom, ou que o professor estiver utilizando, inicia-se um debate em relação às respostas de cada questão e do desempenho geral da turma. Discute-se os procedimentos utilizados para resolver as atividades de maneira colaborativa, envolvendo a todos. Nessa etapa, o objetivo é que os alunos tenham a oportunidade de refazer aquela questão e que apresentaram maior dificuldade para que realmente efetivem seu aprendizado. Então, é importante dar ao aluno uma nova oportunidade de aprendizagem. Então, o passo 4 é a análise dos resultados para propor aí um plano de recuperação ou aprofundamento, caso a turma tenha ido bem. Próximo. Aqui, então, é um exemplo de feedback de forma assíncrona. Então, quando eu não tenho a participação do aluno em tempo real, que deve ser a situação, talvez, da maior parte dos professores. Então, a etapa 1 também é a aplicação da avaliação da atividade. A etapa 2 é a correção. E a etapa 3 é após a correção. Então, aqui a sugestão seria o professor gravar um vídeo com a resolução comentada ou realizar a resolução por escrito, mas de forma detalhada. Então, apresentar, além da resposta da questão, colocar alguma dica, indicar algo mais para o aluno aprender. Depois que o professor, então, decidiu se ele vai utilizar o vídeo ou o texto, ele precisa pensar como ele vai enviar isso para os alunos. Então, vai disponibilizar nos meios de comunicação que ele já utiliza. Muitos professores utilizam o WhatsApp, mas o professor pode usar, então, o meio que ele tem utilizado, e-mail, colocar lá no blog.
A outra sugestão seria colocar no próprio roteiro de atividade. Então, preparo a atividade da semana, o roteiro com as atividades da semana, e no início do roteiro eu posso colocar um feedback. Então, oriento os alunos, que é o feedback das questões, das atividades da semana anterior. Então, depois do feedback, o menino começa as atividades da semana. Outra forma, então, a gente precisa pensar nos alunos que não têm acesso à tecnologia. Então, outra forma seria fazer essa feedback em forma de texto e imprimir para os alunos que não têm acesso à tecnologia. O passo 4, então, é o mesmo, é realizar análise dos resultados e propor um plano de recuperação ou de aprofundamento, considerando, então, o resultado individual dos alunos da turma. Aqui o objetivo é proporcionar aos alunos informações sobre aquilo que eles aprenderam e o que falta aprender. Então, auxiliando os alunos a atingir o resultado esperado. Então, não é apenas apresentar notas ou passar a resposta na lousa ou lá, então, colocar essa resposta no meio de comunicação que você utiliza. Então, não é só colocar a resposta. E a Meire falou para a gente, lembra, das questões transcritórias, em que o aluno só copia a questão e não tem nenhum tipo de reflexão sobre isso, então não adquire nenhum conhecimento. Então, por isso que é importante colocar dica, indicar outros materiais de estudo para o aluno, então conseguir aprender aquilo que ainda não ficou claro para ele. Pode passar a próxima. Então, agora nós vamos falar sobre os formulários Google. Aqui eu tenho duas questões feitas no formulário Google. Muitos professores utilizam, outros ainda não utilizam, porque tem alguma dificuldade, a Sandra apresentou isso para a gente. Então, o formulário Google, ele traz a resposta para o professor, o menino responde, o professor recebe essa resposta de forma organizada. Mas é possível realizar feedback, então, utilizando o formulário Google. Eu trouxe aqui duas questões, a gente não vai analisar a questão, porque nós vamos focar aqui no feedback, tá? São duas questões sobre chuva ácida. Então, o professor, ele coloca esse feedback. Eu trouxe um exemplo de um aluno que acertou a questão e outro que errou. Então, se o aluno acertou a questão, eu vou dar os parabéns, né? E coloco a resposta para ele, então, saber se ele pensou da forma correta para chegar na resposta. E também é importante fazer isso porque é um teste. Pode ser que o aluno tenha chutado a questão e acertado, então, porque chutou. Aqui, além de dar os parabéns e colocar a resposta, lembra? É importante oferecer material de suporte para o aluno. Então, eu coloquei aqui, para saber mais, clique no link abaixo. Então, tem um link sobre chuva ácida, então o professor pode colocar esse link e direcionar aí para um texto, um blog, um site, o que o professor achar que é importante e vai auxiliar o aluno a aprender mais. Aqui do lado, então, uma questão de um aluno que errou a questão. É importante colocar uma frase motivadora, porque o menino já errou a questão, então a gente precisa minimizar a frustração. Então, aqui no caso, a frase é: vamos entender melhor como se resolve essa questão. Também tem a resposta da questão e o professor pode colocar um vídeo. Então, pode colocar o link, que direciona aí para um site, para um blog, para um texto, ou colocar um vídeo. Tá? E esse seria um material de suporte para o menino aprender mais. Próximo. Aqui eu tenho duas questões da AP do 9º ano, avaliação de matemática. Então, aqui a situação também é realizar o feedback, pode colocar o vídeo ou o link da forma
que eu falei no slide anterior. O que eu quero ressaltar aqui é que, no caso do vídeo, então não tem a questão, não tem a resposta em forma de texto, tem só o vídeo. Então é importante orientar o aluno para ele saber por que esse vídeo está ali. Então, poder escrever alguma coisa do tipo: vamos aprender como resolver todas as questões dessa avaliação. Então, acesse o link abaixo e vamos começar. Aqui, então, seria uma sugestão para colocar todas as respostas no único vídeo. Então, o professor pode colocar o feedback por questão, ou pode gravar um vídeo com todas as questões e coloca na última questão. É uma sugestão, pode ser que algum professor que já utiliza o formulário Google tenha aí uma outra estratégia. Então, o vídeo que eu coloquei aqui é o vídeo do Centro de Mídias, em que foi realizada a devolutiva da AP de Matemática do 9º ano. Aqui do lado, então, seria a utilização do link, mas vejam que não tem nada. Só tem o link escrito devolutiva da AP. Então, é importante colocar o texto orientando o aluno, porque senão ele nem abre esse link. Então, o formulário Google, ele auxilia aí na realização do feedback, é uma sugestão. Também pode dar feedback para questões dissertativas, tá? Eu usei aqui exemplos de teste. Então, uma sugestão, caso algum professor utilize o formulário Google, teria mais uma opção para realizar o feedback. Pode passar ao próximo. Aqui, então, nós temos outra citação. A prática de dar e receber feedback melhora os resultados da aprendizagem e proporciona automaticamente a autorreflexão sobre o seu comportamento de forma crítica. Então, é importante que o aluno entenda que ele tem um papel ativo no processo de aprendizagem. Próximo. Aqui, então, eu trago algumas características importantes do feedback, né? O feedback, ele deve ser assertivo, então, no sentido da comunicação ser clara, objetiva, direta, avaliando os impactos e consequências desse processo, propondo melhorias e mudanças. Então, o feedback assertivo, ele auxilia na recuperação contínua. O feedback também deve ser respeitoso, é um elemento essencial para o sucesso do feedback. Professor e aluno, eles devem estar em consonância durante todo o processo. Deve ser descritivo, então, por se tratar de um processo que avalia de forma objetiva, sem julgamentos pessoais. Então, é importante que o feedback, ele motive o aluno a aprender. A gente tem comentado, desde as observações a respeito dos roteiros de atividade, que a forma de comunicação do professor com o aluno deve ser uma comunicação motivadora. O feedback também deve ser oportuno, porque o feedback ele deve ter momento certo e local adequado para ser transmitido, preferencialmente logo depois da avaliação ou atividade, como a gente já comentou. O feedback deve ser específico, porque é importante que o professor deixe claras as observações relatadas, especifique claramente os pontos positivos e negativos. Então, o aluno ele precisa saber o que ele deve melhorar. A Aline vai falar um pouquinho para a gente, né, Aline, sobre esse slide aqui. Isso. Na verdade, o feedback para os alunos com educação especial não tem diferença, né? A única coisa que nós gostaríamos de tocar aqui é o seu olhar em relação, professor, ao que o aluno da educação especial, né, público-alvo da educação especial, vai entregar para você, né, dentro das atividades que você fez, pensando em toda uma adaptação de um roteiro.
Nesse momento, é muito importante que, ao olhar para esse resultado que está ali nas suas mãos, que você jamais, né, e aí eu vou ser um pouco ousada aqui mesmo, peço desculpas, mas nunca compare o aluno público-alvo da educação especial com aquele que não é público-alvo da educação especial, porque senão, este aluno que tem uma determinada deficiência, ele jamais conseguirá ser 10 perante os nossos olhos, perante os meus olhos, perante os seus olhos. Olhem para este aluno, considerando sempre as evoluções que ele teve durante todo o percurso, como ele era quando ele veio para você, né, no sentido amplo da palavra, quando ele chegou nas suas mãos, e como ele está agora, nesse momento, a partir das intervenções pedagógicas que você fez, né? É claro que a gente poderia ir, e eu quero ser breve, mas nós poderíamos aí viajar um pouco mais e entrar um pouco aí no coração de cada um de vocês em relação à concepção de deficiência, né? Porque nós sabemos que essa concepção que cada um de nós temos de deficiência, muitas vezes ela é fruto de uma sociedade que historicamente vem construindo essa palavrinha deficiência como sinônimo de incapacidade. Isso não é culpa minha, sua, isso é uma construção histórica, porque se nós olharmos lá para trás, né, a gente vai ver que é um processo penoso de lutas, né, de muitas lutas, de muito sofrimento, onde eles foram escondidos, eles foram privados de sua liberdade, né, muitos em épocas lá atrás, né, a história diz que eles eram inclusive mortos, então eles vêm carregando esses estigmas, e é por isso que a gente tem dentro da educação especial mudanças de conceitos, que eu já tratei aqui. Ah, agora não é mais portador de deficiência? Não, é necessidade especial. Nossa, agora não é mais? Não, agora é pessoa com deficiência. Nossa, então como é que eu faço, né? Porque eu ainda percebo que existe, né, essa confusão. Por que as palavras mudam? Por que as terminologias mudam? Mudam porque elas vão carregando com elas estigmas, que faz com que a gente olhe para aquela pessoa de uma maneira diferente. Então, a ressalva que nós fazemos aqui é para que você olhe dentro de você e veja qual é a concepção que você tem de deficiência, porque isso vai facilitar em muito o seu feedback, né? E aí você não precisa dizer para nós, apenas reflita, mas nós desejamos, né, que você pense sempre, deficiência não é sinônimo de incapacidade, nem daquilo que falta, né? Ah, ele é surdo, logo falta-lhe audição. Não, ele é surdo, então ele se comunica de uma maneira diferente. Ah, ele é cego, nossa, falta-lhe a visão. Não, ele é cego, nossa, ele utiliza um código para ler e para escrever. É claro que isso é um processo interno, né? É algo que vem de dentro para fora, mas nós convidamos você a fazer essa reflexão hoje, que a deficiência seja para você, tá? Sinônimo de potencialidade e nunca de incapacidade. Beleza? Lu, passa a palavra. Muito obrigada. A sua participação é muito importante. Então, essa aqui é a atividade da semana do CTPC. Então, são 2 atividades, eu vou ler as 2 para vocês. Professor, com base nas orientações dadas neste CTPC sobre avaliação, quais as características abaixo você já utiliza na elaboração de questões? Então, você vai analisar se as suas questões são contextualizadas, parametrizadas, se tem exploração da capacidade de escrita do aluno, se tem proposição de questões operatórias e não transcritórias, da forma que a Meire orientou. Então, essa aqui é a outra questão, que é sobre feedback. Então, o professor, com base nas orientações dadas no CTPC sobre feedback, quais as características abaixo estão contempladas na sua devolutiva aos alunos. Então, vocês vão colocar se ele é assertivo, respeitoso, descritivo, oportuno ou específico. Aqui, então, essa semana a gente vai realizar o feedback da avaliação. Vocês responderam no TPC do dia 18. Então, 373 professores responderam ao feedback. 260 professores, então 70% acharam que foi muito bom. E 113 professores acharam que foi satisfatório. Então, 30% acharam satisfatório.
Aqui eu trouxe uma síntese daquilo que estava nos comentários, o que apareceu mais, então, o que as pessoas disseram, então. Que o ATPC, que a formação foi organizada, objetiva e norteadora, que teve uma boa abordagem, foi explicativa e discutiu a adaptação curricular. Muitos professores elogiaram a participação da Aline. Esse material deveria ter sido apresentado, então, assim que interromperam as atividades presenciais. Alguns professores falaram sobre isso, então, só lembrando que naquele momento o núcleo pedagógico ainda não fazia ATPC, era só, os ATPC eram realizados apenas pelos professores coordenadores, mas assim que a gente começou, então, a fazer os ATPCs, a gente pensou nas pautas que seriam mais importantes para vocês, a gente também acha que, né, a gente concorda, seria importante esse material ter sido apresentado antes, a gente teve algumas semanas sem ATPC, e também o feriado. Também disseram que a pauta foi esclarecedora, de fácil entendimento e que auxiliará na preparação de roteiros da área. Me disseram que foi muito boa análise de 2 roteiros elaborados, então um negativo e um positivo, que deu para perceber pontos que muitas vezes passam despercebidos, e ter essa visão externa trouxe uma ressignificação à proposta do roteiro de aprendizagem neste período. Lembrando que nós vemos todas as avaliações, né? É muito importante para a gente, porque norteia o nosso trabalho e a gente sabe, então, onde a gente deve melhorar. Aqui, então, o feedback da avaliação dos professores coordenadores. Então, 47 professores coordenadores responderam à atividade. Então, eles classificaram, então, a relevância dessa pauta como instrumento de apoio e atuação do professor da área de Ciências da Natureza e Matemática. 3 professores coordenadores indicaram como 3, 12 professores coordenadores indicaram aqui como 4, e 32 professores coordenadores indicaram que a pauta teve muita relevância. Próximo. Aqui, então, nós temos os links da avaliação, lembrando que a avaliação, ela valida o registro de presença de vocês. Então, tem um link para o professor coordenador e um link para o professor. No link do professor, a gente já colocou também as atividades para evitar ter 2 links, alguns professores coordenadores comentaram sobre isso. Então, para facilitar, o professor então vai ter acesso a um único link, responde às atividades e, na sequência, já responde a avaliação. Então, professores, nós chegamos ao final dessa TPC. Agradecemos muito a participação de todos. Espero que tenha sido proveitoso e que as informações e as sugestões aqui, elas auxiliem o trabalho de todos vocês. Então, até a próxima TPC.